dia 12 de setembro. Que bom que a gente está aqui, que a gente está junto, que a gente está vivo, que a gente acordou. Espero que a gente possa despertar, porque despertar é bem diferente de acordar. E falando em despertar, a gente tem tanta prosa boa nesse dia de hoje, tanta prosa esclarecedora para as nossas vidas. A gente tem primeiro uma prosa boa com ele. Bom dia a você, meu parceiro Guipa. Bom dia a você, Aline Prado. Bom dia a vocês de casa. Ótima semana a todos. Ó, vamos repercutir Rock in Rio hoje. Vamos falar da Fazenda, que tem um monte de gente sendo confirmada, pessoas polêmicas. Fazenda vai ser tiro, porrada e bomba, hein? Vem com a gente no Fofoguipa que a gente vai começar a semana com tudo. Pé na porta. Pé na porta! Pedindo licença, tá? A gente não chega já invadindo teu terreiro, não. A gente primeiro pede licença, chega. Quando você fala, pode entrar, a gente chega, senta, toma um café. É isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho contigo. Tomar um café, aquele café com prosa, né? Café, fé e cafuné, que é o que a gente mais ama. E já agradeceu? O que você faz? Como é que eu falo? Agradece que a graça desce. Sempre quem reclama, clama duas vezes. Se ficar aí reclamando demais, tá reclamando, tá colocando foco em cima do teu problema. Então agradece que a graça desce sempre. E com isso a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta já já. E a gente quer interatividade com você. Deixa eu entrar em contato com a gente não através do 11 99 131 1594, nosso Instagram, @Bom Dia Você. Quase um trava-língua. A gente volta já já. Fica com a gente. Avisa pra geral que estamos no ar. Bom dia você. Volta já. Estamos de volta com aquele nosso café com prosa boa. Um brinde. Um brinde à vida. É isso. Se você tá querendo ganhar R$300 agora mesmo, preste atenção no recado que o João Kleber tem pra você. Para tudo! Para a programação, eu tenho um recado muito importante para você, mas não é sobre o meu programa não, é sobre outra coisa, é sobre você capturar agora mesmo esse QR Code, assine o Rede TV Plus, eu vou dar 30 segundos para você capturar e concorrer um dinheiro na hora, são R$300, solta o relógio na tela, diretor! Atenção, além disso, você concorre a um Volvo XC60, o carro do futuro. São apenas R$5 e você vai rodar a roleta. Capturou! Girou! Ganhou! Assine agora mesmo o redetvplus.com.br. Fiquei muito contente com a foto que eu vi no Instagram do Thiaguinho. O Thiaguinho postou uma foto ao lado de sua namorada, da Carol Peixinho, e ao lado da Fernanda Souza, sua ex, que estava com a sua atual namorada, a Eduarda Porto, mostrando, assim, uma segurança, uma superioridade, mostrando... Eu não sei nem se é superioridade ou maturidade. Maturidade, essa é a palavra. Maturidade, sabe, Gui? Porque não é só maturidade de idade, não, é maturidade emocional, quando a gente consegue enxergar que amor não é o outro pertencer a você, de ser uma propriedade, né? Sim. O amor é a gente deixar vir e deixar ir. E sim, saber que tem tempo para tudo, né? E eu acho que assim, quando você tem uma pessoa do lado, você tem que confiar nessa pessoa. E nesse caso aí do Thiaguinho, a Carol confia no Thiaguinho, a Fernanda confia, ou a Eduarda confia na Fernanda, e tá tudo certo, cara. Relacionamento, eu acho muito errado quando as pessoas falam assim, meu relacionamento não deu certo. Ele deu certo até o momento que terminou. A gente aprende. Com o pior relacionamento do mundo, a gente consegue aprender alguma coisa. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dura. Exato. E aí a gente tem essa foto dos quatro juntos. Chegaram até a curtir um showzinho juntos. Enfim, muita maturidade e muito amor para esses dois casais. Eu sinto que o Thiaguinho conseguiu superar a Fernanda. No começo eu achava que o Thiaguinho tava meio mal com o término, enfim. Não, e pode ter ficado também mal com o término. Eu acho que é essa coisa do tempo, sabe? Tempo, para mim, é um dos nomes mais belos de Deus. É um dos nomes mais belos da criação, sabe? Porque quando a gente aguarda o tempo... a gente vê que ele cura tudo e Com coloca certeza. tudo no seu devido lugar. Sim, é que o Thiaguinho, na minha opinião, ele não tinha encontrado ainda uma pessoa alegre como era a Fernanda. E agora ele encontrou. A Carol é muito alegre. Se você pegar os vídeos do Thiaguinho com a Carol, são vídeos incríveis. Não, eu tenho pessoas... Eu fui no show dele há pouco tempo lá no Rio de Janeiro também, como ele tá no show da comemoração dos 20 anos de carreira dele. E foi um showzaço lindo.
E a maturidade também profissional que ele tá, assim, Muito. cara, ele tá no palco, assim, muito bem. Eu vi o Thiaguinho no início da época de TV Fama, Sim. de TV Fama, olha, época de fama Sim, ainda, né? sim. E depois, assim, ele foi crescendo, eu fui acompanhando a carreira dele e várias pessoas, inclusive, assim, eu tava conversando com uma menina que era presidente do fã-clube e ela tava falando de como ele tá feliz, de como ele tá Sim. bem. Então, assim, que bom, né, que eles se acertaram e todos estão bem. Que bom que a Fernandinha tá bem, que a Fernandinha também se encontrou, se reconhecendo cada vez mais. Eu fico muito feliz por todos. Olha aí, assim, é uma coisa, um sorriso da felicidade, Muito é o degradê amor. da felicidade. Você vê, Todo que não mundo tem, feliz. você vê que não tem nenhum sorriso amarelo, né? Não, só porque sorriso gostoso. tem encontros como esse, por exemplo, que sempre geram, tem um que é. sempre tem um que tem aquele sorrisinho amarelo. Mas nesse caso aí tá todo mundo contente, todo mundo realizado, todo mundo feliz. Fiquei contente com isso, cara. E são 4 pessoas que eu não vejo ninguém falando mal na internet. É incrível, né? É. São 4 pessoas felizes que fazem o deles e vida que segue, tudo lindo. Não falam mal de ninguém, coisa linda. Agora quem falou mal, e agora você que gosta de tiro, porrada e bomba, se prepara. Falou mal do ex-marido, cuspiu no prato que já comeu. Foi a Narcisa. Eu não sei falar o sobrenome dela, como que é? Tamborideg? Tamborideg. Cara, Narcisa falou mal de quem? Tamborideg, parece nome de gin. Tamborideg. É verdade, tem um gin que é mais ou menos assim o nome. E o que acontece é o seguinte, gente, eu vou contar pra vocês. Vocês que gostam de tiro, porrada e bomba, a Narcisa, ai que loucura, ai que badalo. Ela foi na foto da filha dela, filha da Narcisa com o Boninho. Pra quem não sabe, os dois foram casados, certo? Pensa que querem, gente. Que casal, hein? Que casal. Eu acho que o Big Brother foi criado por conta do reality show que Narcisa vivia com o Boninho. Cara, não é muito louco? Sério, às vezes eu fico pensando, quando, assim, convivi, né? Eu fico olhando e assim, gente, que casal. Meu sonho é passar, sei lá, 12 horas do lado da Narcisa. Ela é muito figura, Pra ela é ver muito quantas maneira. vezes ela fala, ai que loucura, ai que badalo. Ela é muito gente boa. Não é? E às vezes ela parece também que ela tem uma coisa meio de criança, Total. sabe? Ela tem um espírito meio de criança. Que quando ela acaba tudo, ela fala assim, mas você gostou de mim? Ah, não ela tem é muito como. fofa, cara. Eu gosto muito Não tem dela. como não Doida, gostar. doida de pedra, Acho mas que, eu gosto muito. acho que a única pessoa que não gosta nesse momento da Narcisa é o Boninho, porque ela foi numa foto da Mariana, da sua filha, né? E aí a Mariana postou a foto, enfim, ela elogiou a beleza da sua filha e deu uma alfinetada dizendo que o único problema dela era que o pai não era o melhor pai do mundo, que podia ter encontrado um pai melhor pra ela. Deu no meio assim, ó, mas deu no meio. Deu poucas ideias, como a gente costuma dizer lá no bairro que eu moro. Beijo, Beijo. obrigada. E é interessante também quando o Guipa vai falando assim dessa coisa da maternidade, assim, de como é importante. Imagina você também ser mãe e o seu filho ter uma doença que para a medicina, por exemplo, já é incurável. E aí quando você tem um tipo de tratamento assim que você a mãe abre mão e acaba fazendo, sabe, buscando. E a gente vai falar agora de um tratamento, inclusive vai trazer também o exemplo de uma mãe que fez um tratamento. A gente vai falar hoje do uso da cannabis medicinal ou simplesmente maconha medicinal, que é um dos temas mais polêmicos, sem sombra de dúvida, da medicina. E a luta pela liberação do uso de componentes isolados da planta para tratar diversos problemas de saúde acaba enfrentando uma grande resistência, tanto no meio da medicina também quanto por parte da sociedade, porque tem muito preconceito, muito tabu, e isso já duram décadas. Aliás, muito mais do que décadas. E hoje a gente vai entender algumas questões em relação ao uso da cannabis medicinal aqui no Brasil. E para isso a gente está trazendo a doutora Paula Vinha. Muito bom dia a você, doutora Paula Vinha, que é médica. A Fernanda Karina Camarota, que é mãe do Miguel e é psicóloga também, o Miguel de 12 anos, que faz uso do canabidiol. E o nosso parceiro já, o doutor Francisco Gomes, que é advogado. E eu queria muito começar falando com essa mãe, né? Fernanda, me fala um pouquinho do seu histórico, do histórico do seu filho, para chegar ao uso do canabidiol. O Miguel foi um bebê muito prematuro, ele foi um bebê de 29 semanas e ele ficou 3 meses na UTI antes de ter alta para ir para casa. E aos 5 meses ele teve a primeira crise asmática dele, que foi uma crise muito forte que precisou levá-lo ao hospital. Miguel tem trissomia do 21, que é a síndrome de Down, então ele sempre teve uma saúde mais fragilizada. Aos 3 anos de idade, o Miguel teve AVCs e a gente descobriu que o Miguel tem uma doença muito rara que chama moia-moia, que é uma doença vascular cerebral que não tem cura, que causa as isquemias e os AVCs de repetição.
Então, foi uma criança que, ao longo de 7, 8 anos, ficou muito hospitalizada, tinha muita crise asmática. A gente chegou a ficar em um mês 8 vezes no hospital, sendo 2 delas na UTI. Então, era uma criança que tinha dificuldade para socialização, de comparecer aos compromissos sociais da escola, da vida diária, de brincar. Se ele brincasse muito, ele acabava à noite na UTI. Não ganhava peso, era uma criança pequenininha que tinha dificuldade. Toda vez que a gente ia para o hospital, ele perdia peso. E foi quando, então, a gente chegou a ter 17 especialistas, né? E todos diziam que a gente estava no lucro, porque era uma criança com uma doença rara e sem cura, mas a gente queria mais. E foi quando a gente encontrou a doutora Paula na nossa vida e o canabidiol começou a fazer parte da nossa família. E veio trazendo, eu até trouxe, né, os produtos que ele usa para que as pessoas desmistifiquem um pouco, né, tudo isso que você trouxe do preconceito, de falar de maconha, que é um óleo e que traz benefícios inúmeros para a vida dele, como para a nossa como família. Eu pude voltar a trabalhar, ele já está 4 anos sem nenhuma crise respiratória, nenhuma. Consegue frequentar a escola, consegue participar das atividades, pode brincar como qualquer outra criança da idade dele. E isso pra gente não tem preço, né? Isso para uma mãe. E a gente vai mostrar agora o vídeo mostrando aí o Miguel hoje, como é que ele tá. Vamos soltando esse VT, por favor, agora. Olha como ele tava. Como que tá o pãozinho? Muito bom! Viva o Miguel! Que alegria, que coisa linda! E eu imagino, porque a maternidade já traz desafios por si só, Fernanda. E aí todos os desafios de saúde com seu filho desenganado, 17 especialistas, e aí hoje veio esse resultado. É demais, assim. Eu falo, infelizmente a doença do Miguel ela não tem cura. Mas o que o canabidiol proporcionou para a gente como qualidade de vida e como qualidade de vida não só dele poder ser uma criança como ele é, mas dos cuidadores, nós como pais, da gente poder ter uma qualidade de vida melhor, ser uma criança que saiu de um ambiente hospitalar, né, e poder ter vida. Eu acho que, eu falo que a gente sabe que não é para sempre, que pode ser que um momento... mas nem ele não nós esteja somos para sempre, mas se pudermos ter uma qualidade Exato. de vida... O que a gente defende é que se a gente puder celebrar a vida dele e saber que a gente fez tudo o que a gente podia, né, e como é importante para que os médicos possam proporcionar isso para os pacientes, né? Porque ainda tem muito preconceito, eu acho que sua fala foi maravilhosa. Dentro do meio médico ainda tem muito preconceito, né? E a gente precisa tomar esse cuidado e ver as evidências que são claras, que são nítidas. Meu filho é a prova viva, né? Eu brinco, a minha mãe era a primeira pessoa que dizia, você vai dar maconha para o menino, que horror. Hoje ela fala para todo mundo, tá com problema? Toma canabidiol, é ótimo, olha o Miguelzinho, ele tá ótimo. E aí eu quero falar com o doutor Francisco, com a doutora Fernanda sobre isso, porque as evidências existem assim, fatos comprovados, historicamente comprovados, que, por exemplo, a Carta da Liberdade dos Estados Unidos, em 1776, foi escrita na folha de cânhamo, que é uma variedade ali da cannabis sativa. Aqui no Brasil, os colonizadores chegaram e se utilizava a própria vela, o tear, o tecido era muito à base do cânhamo, que era essa variedade também da folha. Em que momento da história, doutor Francisco, doutora Fernanda, em que momento da história a cannabis sativa se transformou nessa erva criminal, que teve esse caráter criminal em cima disso? De fato, durante a história, a gente teve um tratamento normal para o cânhamo, que agora é a cannabis. Quer dizer, quando veio a lei seca, que foi em 1929 nos Estados Unidos, ou seja, durante todo o período dos séculos passados, a cannabis foi muito bem aceita e não tinha nenhum tipo de proibição. Quando vem a lei seca nos Estados Unidos, que proíbe o consumo das bebidas alcoólicas, o que acontece? Há um aumento no consumo da cannabis. E a partir daí, há um lobby para que se proíba, e aí começa a história de que faz mal, de que é viciante, etc. e tal. O Brasil vai na mesma onda. Até 1930 aqui não havia problema. Depois se cria a primeira lei de entorpecente no governo do Getúlio Vargas, e a partir daí se proíbe a erva.
Eu acho só que é importante a gente fazer uma distinção. Quer dizer, esse preconceito que existe quando a gente fala maconha, né? Na realidade, a gente não está falando aqui da maconha uso recreativo, a gente está falando aqui da maconha uso medicinal. Então, esse preconceito não pode existir. Quer dizer, são coisas completamente distintas. Eu noto que, às vezes, quando eu vou falar algo sobre o assunto, alguém já fala isso. Fala, pô, você vai defender maconha aqui? Eu falo, não é nem questão de defender ou não defender, eu estou defendendo o uso medicinal, tá? Então, e o uso medicinal, ele já é autorizado no Brasil, a Anvisa já tem tudo isso regulamentado desde 2015, a doutora vai explicar os requisitos que são necessários para que se tome a prescrição médica, tudo isso, mas ele tem que ser uma prática cada vez mais normalizada. Ele é uma terapia médica que, quando o médico achar necessário, ele vai receitar. Uhum. E aí, nisso, a gente já entra para a parte do uso medicinal. Quando é indicado? Como se é feito o uso, doutora? Bom dia, primeiramente, Bom dia, obrigada. você. Muito Eu que fico obrigada muito pela feliz. oportunidade e por esse tema tão importante que está sendo abordado, né, num horário tão nobre. É importante a gente dizer que todos nós temos um sistema que é regulado pela cannabis. Então, se vocês me perguntarem assim, nossa, mas nós produzimos cannabis dentro do nosso corpo? Sim, nós produzimos. E quando a gente está em equilíbrio, esse sistema funciona muito bem e nós produzimos várias substâncias que fazem com que o nosso corpo fique equilibrado. Então, o sistema que todos nós temos, ele foi interrompida a função boa dele a partir da proibição, porque antes ela não era só as caravelas ou a Carta da Libertação, a gente consumia cannabis na nossa vida, direta e indiretamente, dando para o gado, dando para a galinha. Então, esse sistema ele era alimentado, estava todo mundo, teoricamente, um pouco mais equilibrado. Com a proibição, a gente começou a ter desequilíbrios e ter doenças que a gente não tinha noção antes, né? E uma das indicações assim, da cannabis que a gente costuma dizer é ajudar a curar coisas que nenhuma outra forma da medicina consegue curar. Então, classicamente, nós temos 3 indicações, né, para cannabis medicinal. A gente tem a indicação para as epilepsias de difícil controle, para a espasticidade, que é a rigidez de quem tem esclerose múltipla, e para os pacientes que fazem quimioterapia, e tem câncer, e tem vômito e náusea. Essas são as indicações clássicas. Depois disso, a gente foi entendendo e a gente foi pesquisando e as evidências foram surgindo que ela ajuda a equilibrar muitas outras doenças. Serve para todo mundo? Não. O seu óleo serve para o vizinho, que serve para a prima, que serve para a tia? Não. É muito importante a gente saber qual é o tipo de óleo para cada pessoa, como ele foi feito, qual é a análise dele, que tem uma análise, um certificado de análise, se o solo é contaminado ou não, porque a cannabis é uma planta que puxa tudo do solo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque muita gente no começo, antes da gente ter a disponibilidade, a gente tem muita disponibilidade hoje dos óleos. O pessoal pegava aquela maconha prensada e, no desespero, fazia óleo para os seus filhos. E a gente não sabe, eu entendo as mães que fazem isso, mas a gente não sabe a procedência. E hoje em dia, tanto eu, quanto o Dr. Francisco, quanto a Fernanda, a gente tem como orientar as pessoas. Então, é muito importante buscar orientação para você poder fazer um tratamento correto e ter os benefícios que a cannabis E a gente vai falar mais sobre essa orientação, sobre o SUS. E muita gente acho que confunde e pensa assim, se eu usar o óleo da cannabis, se eu usar a cannabis, eu vou ter uma onda, eu vou ter a viagem que acaba acontecendo. Então, eu vou ficar viciado, vou ficar dependente, porque em cima de todos esses tabus foi criado e é normal as pessoas terem essa dúvida. Então, vamos também desmitificar a respeito disso e explicar quais são as partes também ali da planta que podem ser usadas para uso medicinal. Essa é uma pergunta boa. Na verdade, a cannabis toda ela é medicinal, toda planta é medicinal. O que a gente entende hoje em dia, a gente consegue separar alguns componentes dependendo de algumas doenças, né? O óleo que a gente usa normalmente, que é o óleo importado, ele é um óleo que vem de uma cannabis inocente, vamos dizer assim, né? Que é uma cannabis que a gente chama de cânhamo, e ela tem menos de 0,3% de THC, que é a classificação. O THC é aquela molécula que daria, né, o barato. Vale a gente ressaltar que tem algumas doenças que o THC é muito necessário. Por exemplo, para paciente com câncer, para paciente que não consegue se alimentar, para paciente com dor crônica, para paciente com vômito. Então, é muito importante, quando o médico vai fazer a escolha do óleo, a gente tem hoje em dia disponível no mercado vários tipos de óleos.
óleos com canabidiol isolado, óleos com tudo da planta, só que sem THC, óleos com mais THC, óleos com a mesma proporção. Então, é muito sério, né? A gente escolher o tipo de óleo certo para cada paciente. E assim, quando a pessoa fuma a planta, quando ela faz o uso com combustão, ela tem só o efeito do THC. Ela tem um efeito muito mais rápido, com uma via que é a inalatória, que dá um efeito muito rápido, em segundos. Então, não é assim que funciona o óleo. O óleo, ele funciona de uma maneira diferente, a absorção é diferente, ele é mais lento e não tem, na maioria das vezes, essa substância que causa. Então, o uso do óleo de cannabis medicinal, ele não é para causar nada que seja desagradável, vamos dizer assim, né? Que é o efeito psicoativo. A gente chama ela inteira de psicoativa, porque ela mexe em todos os nossos receptores, no cérebro, no corpo. Então, o que a gente não tem é o psicomimético, vamos dizer assim, que é o que dá o efeito que as pessoas... Que é o barato mesmo. Que é o barato. Que é o barato, exatamente. que é a onda. Mas que ele também é interessante, em alguns casos. Se me permite, eu como mãe, eu tenho duas preocupações sempre, que às vezes eu vejo nas redes sociais, né? Uma que a doutora Paula mencionou, que é importantíssima, prescrição médica. É um óleo, é um tratamento médico, como o doutor disse, tem indicação clínica, então precisa de uma prescrição médica. E a prescrição médica que vai para o meu filho, que vai para mim, não é a que vai para outra pessoa do meu lado. Segundo ponto, que infelizmente a gente está num país que as pessoas se aproveitam de tudo e que tem muito óleo sendo vendido sem procedência. Então, que as pessoas tomem muito cuidado, peçam indicação clínica para os seus médicos de que óleo tomar, porque a gente tem muita mãe que fala, não funcionou para o meu filho. Aí você vai ver, está tomando um óleo que comprou numa rede social, que não tem procedência nenhuma, não tem certificado de análise. Então, as pessoas falam, você defende o óleo importado. Não, eu não defendo o óleo importado, eu defendo um óleo com procedência, com certificado de análise, que você saiba exatamente o que você está dando, o que você está tomando e o que está fazendo de efeito no seu organismo. Doutor Francisco, primeiro, a pessoa precisa de entrar com processo para conseguir ter acesso? E qualquer especialidade médica também pode prescrever? Veja, primeiro, não é necessário um processo normalmente. Você pode pegar a prescrição médica. A prescrição médica, a receita, a doutora sabe melhor que eu, ela é feita de acordo com o regramento da Anvisa. O médico justifica o porquê, qual é a terapia e tudo bonitinho. Feito isso, eu posso adquirir, se eu quiser, de uma forma particular, em farmácias de manipulação que trabalham com isso. Agora, e o SUS? Então, no SUS, que também já tem isso disponível, a Anvisa já regulamentou e também já está disponível no SUS, ainda há uma carência de se fornecer isso. Então, o que as pessoas fazem? Principalmente quem tem urgência. Entram com uma ação judicial, obtêm uma liminar. Para que você tenha uma ideia, no Brasil são mais de 300 mil liminares já, que as pessoas já obtiveram para poder fazer o tratamento via SUS. Mas é feito via SUS No tratamento via SUS, eles fornecem também o óleo? Fornecem. Fornecem óleo? Na farmácia, hoje em dia, por exemplo, quanto custa em média um óleo? A gente hoje em dia, existem 3 formas, né, de se adquirir o óleo no Brasil. Através de importação, que a gente faz a receita médica e entra com o pedido na Anvisa, né, de liberação, e aí o paciente compra. Tem via associações regulamentadas no Brasil, que são óleos produzidos aqui mesmo no Brasil, e que para isso a gente precisa fazer uma receita, um relatório, e o paciente pagar uma taxa de anuidade, né, para adquirir o óleo. Ou na farmácia comum, que hoje em dia a gente tem mais de 17 medicações, se não me engano, 17, e precisa ser feita aquela receita azul, né, que é controlada, quando tem menos THC, e uma receita amarela quando tem mais THC. Então, a gente tem até os 2 tipos de óleo na farmácia. Só que ele é um óleo mais caro, né, e com uma concentração um pouco mais fraca. Mais caro, mais ou menos quanto? R$ 2.500, um óleo de 1.500 miligramas. R$ 2.500. Eu quero saber, a gente vai para um breve intervalo, eu quero saber como uma mãe, por exemplo, que mora na favela, faz isso. Vamos para o recadinho agora rápido do Marcelo de Carvalho e a gente volta já já falando sobre esse assunto cannabis medicinal. Olha só o Volvo XC60 que você pode ganhar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui da tela. Acesse o link e participe do maior festival de prêmios da TV brasileira. O Rede TV Plus já deu mais de 10 milhões de reais em prêmios. E chegou agora a sua vez. O maior prêmio da história do Rede TV Plus. Um Volvo XC60 vai ser seu. E ele vai ser seu, sabe por quanto? Por somente R$ 5. Melhore agora a sua vida com o Rede TV Plus. Olha, parabéns!
Já temos muitas pessoas capturando e concorrendo ao Volvo XC60. redetvplus.com.br. E com todo esse processo que tem, obviamente, em cima de... Óbvio que tem muito tabu ainda em cima do uso da cannabis sativa, da cannabis medicinal. E também já tem os espertalhões, que já estão atuando no mercado. E hoje a gente consegue ver também, doutor Francisco, que tem venda, inclusive, online, não é isso? De falsos medicamentos. Qualquer pessoa que entrar na internet, for num site de busca e digitar lá, compra canabidiol, vai aparecer um monte de site vendendo online, prometendo entregar na sua casa. Então, primeiro, você precisa ter cuidado. Você não sabe o que você está consumindo. Você não sabe do que é feito aquilo. Segundo, você está consumindo sem uma prescrição médica. Quer dizer, muitas vezes você está consumindo achando que aquilo vai te dar um barato. Tá? Quem acha que vai comprar canabidiol para dar um barato, não é essa forma que vai dar barato. Né? Aliás, eu estava me lembrando, os mais antigos devem se lembrar de um vídeo que foi o primeiro que viralizou no YouTube, que chamava O Tapa na Pantera. Lembram desse vídeo? Sim. Que a Maria Alice Vergueiro falava, eu fumo maconha faz 30 anos e não sou viciada. Né? Mas a questão é o seguinte, quem quer barato, não vá comprar dessa forma. Não compre pela internet nenhum produto. A forma de se comprar a cannabis medicinal, o canabidiol, é através do que está previsto pela Anvisa. Prescrição médica, cadastro, porque tem o grau, a doutora pode explicar melhor, ainda tem o grau de pureza, tem o grau de extrato, tem toda a qualidade da semente, tem uma série de questões como na fabricação de qualquer medicamento. E, doutora, então, como é esse tratamento, esse acompanhamento terapêutico também para a pessoa? Vale dizer que, assim, a gente tem na farmácia hoje 17 produtos disponíveis, eu não estou criticando os produtos, só que, diante das dificuldades de todo o processo de legalização no Brasil, as empresas tiveram muito gasto e o produto é mais caro. Então, sempre vale você ver quantos miligramas de canabidiol tem no frasco que você está comprando para fazer a conta de mais ou menos o valor, tá? Então, eu não estou falando mal do óleo da farmácia, mas eu, particularmente, acredito que existem outros óleos que são mais eficientes. Qual é o problema? A gente tem que esperar chegar pela importação, né? E como você mesmo falou, se tem uma pessoa, uma mãe que mora num lugar mais precário, com condições mais precárias, é muito difícil ela conseguir esse acesso. Ela tem que conseguir através de associações, ou associações de médicos, ou associações que plantam a cannabis, ou mesmo associações jurídicas, igual o doutor Francisco falou, mas sempre através de uma receita médica. Então, hoje em dia, se ela procurar ajuda, ela vai achar. É mais difícil, ainda não é regulamentado. A gente precisa evoluir muito ainda. Mas tem como a gente fazer. Tem como a gente conseguir esse tratamento. Tem muita gente boa ajudando, sabe? A divulgar. E é buscar mesmo, através de associações lícitas que sejam bacanas, sabe? Vai pelo meio lícito, que é o único meio da gente conseguir. Quero mandar um beijo muito grande para o meu amigo, para a família toda, para a Vanessa, para o Ricardo Guerra, que eu acompanhei todo o caso também do Gabriel, filho deles, que tem um espectro autista e que conseguiu uma evolução linda através do uso também da cannabis medicinal, reduziu a zero, ele tinha muita convulsão e reduziu a zero a convulsão por conta também desse uso do óleo. E eu fico muito feliz, um beijo, eu amo muito essa família. E a gente vai ver um outro caso também, que foi com a Cláudia Rodrigues, que é essa atriz tão famosa e que também fez o uso, também teve uma melhora significativa no quadro. Vamos ver. É a questão da cannabis. Então, isso que eu estou te falando, essa é a melhor coisa que tem. De verdade, gente. Olha, são gotas concentradas que você toma de canabidiol, que você toma, sei lá, 10, 15 gotas, não sei. Eu tomo 30 por dia, mas isso ajuda. Por exemplo, antigamente eu tremia assim. Agora eu tomo esse canabidiol. Eu não tremo mais. Não, meu olho voltou, que antes, que loucura lembra? Isso? Meu olho não tá direito. Tá, e ele fazia assim, tá direito sim, melhorou muito. Melhorou, são gotas. Se eu botar as gotas, ele fica retinho. Olha só, para você ver como é importante, como o uso, assim, é eficiente, né, doutora? Eu vejo todos os dias acontecerem milagres e eu estudo muito para poder dizer que a gente tem uma ferramenta, uma arma
medicamentosa muito valiosa, muito eficiente e que se ela for prescrita da maneira certa e com cuidado, a gente só tem benefícios para os pacientes e para os filhos, né? As crianças especiais. Foram graças às mães das crianças especiais que a gente conseguiu que a cannabis fosse regulamentada no Brasil. Então eu tenho muito a agradecer essas mães, porque por conta delas até o meu jeito de praticar a medicina mudou. Né? Que eu vejo com muito mais humanidade. Não adianta você dar 2 gotas 3 vezes ao dia e falar para a pessoa, olha, volta daqui a um mês. Não, você tem que ir acompanhando, você tem que ir ajustando. Então, os pacientes têm o meu WhatsApp, eles vão me falando como eles vão se sentindo. A gente está indo para as considerações finais. Você está indo você está vendo como médica, como mudou, como também como advogado, né, doutor Francisco? O que eu deixaria no final é o seguinte, a gente vem desde 2015 tendo uma evolução nesse tipo de tratamento, depois da regulamentação da Anvisa, do uso medicinal, só que agora a gente não pode confundir os discursos. Começou aquele discurso de vamos descriminalizar a droga, então as discussões começam às vezes a confundir. É importante manter separado. O uso medicinal é uma coisa, a sua opinião sobre o uso recreativo, outra coisa. O uso medicinal não se discute. E a gente viu essa evolução toda no Miguel, que a gente vai encerrar, inclusive, hoje com um vídeo também no Miguel, mostrando toda essa evolução. Muito obrigada por esclarecerem um tema tão relevante para a gente trazer aqui. Fico muito feliz. Olha o seu filho aí, lindo. Parabéns, Fernanda. Obrigada, obrigada.